Depois de modelar todos os fios aqui de grama, eu criei em off mesmo os materiais. Eu criei a partir de um Two-Sided Material, que baseia-se em quê? Eu criei o material Two-Sided, aí depois eu criei um material Material normal aqui, e nesse material eu adicionei daí os mapas. Um mapa de fios normal, um bitmap normal, uma textura de grama, um fio de grama, e desse bitmap eu criei daí um mapa, um standard, esse gradient ramp, que nele eu adicionei daí esse bitmap na textura 2 e 3, que é esse ponto aqui e esse outro ponto aqui do final. E daí nos dois pontos, o padrão é 3. Deixa eu criar um novo aqui só para mostrar o padrão. O padrão são 3 pontos. Um midpoint, um ponto final e um ponto primário. O que eu fiz foi criar um novo ponto. É só clicar aqui no gradient, no ramp aqui, e arrastar que ele cria um novo ponto. Eu criei esse novo ponto e mudei a textura, a cor. Não apliquei a textura, o bitmap nele, eu só mudei a cor.
eu criei ele, dei double click nele e mudei a cor aqui para mais ou menos uma cor da grama seca, como é a raiz da grama, só para dar essa noção de raiz da grama mesmo. Coloquei bem no finalzinho aqui, de modo que aqui no 3D ele não ficasse nem muito lá para cima e nem muito para baixo, quase imperceptível. Então ó, dá pra ver que ó, ele tá ali, dá pra ver que tá ali, e é pra dar meio que um contraste assim, entre o chão, a raiz, com a folha normal, o fio normal da grama. Depois que eu criei esse Gradient Ramp, eu apliquei ele em vários Color Corrections, para mudar, para variar a cor base da grama. Que esse verde aqui estava muito verde e muito azulado. O verde puxando pro azul não estava ficando legal. Por isso que eu coloquei uns color corrections aqui, puxei um pouco mais pro negativo aqui, que ele fica mais amarelado. Apliquei esse color correction no noise e apliquei o noise no diffuse. Esse noise para dar uma variação de blade para blade de grama. E nesse diffuse eu apliquei e nesse material eu coloquei um pouco de reflexão. Abaixei o glossiness com o highlight travado no reflection, para ele ficar uniforme, a reflexão e o highlight borrados. E eu apliquei esse material aqui, esse two-sided material aqui nos fios, nesses fios aqui, ó, nos fios médios. Os fios médios estão com aquela textura mais amarelada. E esse de baixo aqui é o mesmo, eu só peguei, copiei tudo isso daqui, arrastei para baixo, e o que eu fiz foi mudar só a coloração da textura. A reflexão é tudo a mesma, o bump também é igual. O bump aqui está bem alto. E eu fiz um mix da textura em preto e branco e com uma outra textura aqui que eu encontrei. E eu mesclei elas com noise e apliquei com bump. Então, e esse two-sider mais esverdeado aqui está nas blades maiores, nos fios maiores. E esse todo desaturado aqui, que eu inclusive vou diminuir um pouco mais a luminosidade dele, vai ficar um pouco mais escuro e mais saturado. E esse aqui eu apliquei nas menores, nas gramas quase mortas, assim, quase secas, eu apliquei ele. E esse daqui é nada mais que uma reflexão bem alta, o glossiness bem alto, com o bump, a mesma textura aqui, só que com color correction mais desaturado, mais amarelado e um pouco mais escuro. E o que vou fazer agora? Eu vou agora distribuir esses fios em um padrão primário, para depois distribuir esse padrão no terreno. Assim ele vai ficar leve, na renderização e também na viewport. Eu já criei a cena aqui, o terreno.
e o círculo onde eu vou distribuir esses fios. Esse terreno aqui, eu peguei um material de terra do Autograss. Esse material, para pegar ele, é muito fácil. Só você criar um plano ou no próprio objeto que você vai querer aplicar ele. E na aba aqui do V-Ray, vamos achar, V-Ray, clicar em Autograss. Ele já está aplicado aqui, só que como ele é padrão, está desabilitado o Preview em Viewport, então ele não aparece as gramas, mas ele está aplicado aqui. E para aplicar o material de terra, é só vir aqui em Earth Material Present e aplicar esse Wet Fine Earth. Depende, é dry ou fine ou wet. Eu prefiro wet porque ele é mais escuro e dá mais um contraste na grama, deixa as sombras assim mais visíveis e a grama mais visível também, mais contrastada. Prefiro ele do que esse dry. E a diferença entre o Fine e o Coarse é que o Fine ele tem mais detalhes aqui, mais pedrinhas na terra do que o Coarse. É só clicar uma vez nele, fechar. Pode deletar o Autograss, não vai precisar mais, foi só para pegar o material de terra. Abre o Material Editor. Vem aqui com o plano selecionado, o objeto que você aplicou ele selecionado. Vem aqui em Scene Material e o que tiver aqui em Highlight nos materials é o material que está aplicado naquele objeto. Então é só clicar, arrastar para a visualização aqui como instância e está aí o objeto, e está aí o material de terra. Pode ver que ele é um material bem fiel, assim, vamos por assim dizer, de terra. E as texturas que são criadas são todas procedurais. São texturas procedurais do próprio Max. Esse aqui é o que já está aplicado ali, não preciso mais daquele outro. Vou deletar esse objeto. Aqui tem algumas câmeras de shots que eu criei aqui para ilustrar mais ou menos o efeito do V-Ray Two-Sided Material. Um V-Ray Sun e uma árvore que eu criei também. Opa, está agrupado aqui. Ungroup. E uma árvore que eu criei. As folhas em proxy. Tudo certinho. Vamos começar distribuindo o aglomerado primário aqui. Que eu vou distribuir com o Forest Pro. Então vamos para a aba do i2 Forest Software. Com a spline selecionado, clica em Forest Pro e clica na spline. Em cima da spline, ele vai dar o ícone do Forest. Vem aqui para o menu Modify. Clica aqui nesse Add Multiple Custom Objects. Esse botão com uma lista e um maisinho do lado. E escolha todas as meshes, todos os objetos que você vai querer distribuir naquela spline. No caso aqui são todos os fios de grama. Adicionar. E com esse vai adicionar todos esses elementos, todos que você selecionou, mas vai continuar aquele default, que é o plano default de árvore que o Forest tem como padrão. É só clicar nesse X vermelho aqui com ele selecionado, clicar nesse X, ele vai deletar e não vai dar problema. O que eu vou fazer agora? Vou ir clicando com o botão direito aqui no painel, vem em Distribution, Map, coloca no menu drop down, vem em Dense e diminui a densidade dos objetos.
não muito, para ele não ficar muito denso, mas também nem tão pouco para ele não ficar com os buracos aparecendo. De novo, botão direito, display, eu vou colocar em mesh, que eu quero ver como que está a distribuição. Distribution novamente, mas primeiro eu vou em transform, habilitar o translation, habilitar o rotation e o scale. Só que esse scale eu vou, como eu criei esses fios um tanto quanto grandes, então eu vou diminuir para 100% mesmo aqui o máximo de escala, que ele vai respeitar. O máximo que ele vai randomizar vai ser o tamanho máximo dos fios normais. E o mínimo eu vou colocar em 45 para ele ficar uma transição bem grande. Bastante transição entre pequeno e grande. Vou em Distribution Map. Agora eu vou diminuir um pouco mais aqui a densidade. Acho que tá bom assim. Agora eu vou botão direito, Geometry, e vou procurar o nome dos fios aqui, desses fios grandes, que é qual? Eu coloquei como G grama, é grande grama. Esses três aqui são os maiores, então os três estão como G grama, que no caso são esses três aqui. Vou clicar no primeiro, segurar o Shift, clicar no último, vou vir aqui em probabilidade, essa parte aqui, probabilidade embaixo do onde tem o nome do objeto, e vou diminuir ela um pouco, para ele não ficar tão denso assim, com tanta quantidade dessas gramas maiores, mas também não sumir. Vou diminuir por 5, 7, 7 eu acho que tá bom. Vou colocar um 10 aqui. Eu acho que 7 tá bom. 7. Agora tá com 7. O aglomerado inicial aqui tá quase pronto. Vou só diminuir um pouco mais a densidade. Acho que 20 tá bom. Sim. Agora o que eu vou fazer, eu vou criar o Forest Pro, a distribuição da grama no terreno. Usando como mesh inicial esse aglomerado que acabamos de criar. Então, vem no Forest Pro, e Software, Forest Pro, clica no terreno, ele vai aparecer isso aqui se quer limitar a visualização só na câmera. Vou colocar como sim, depois eu edito. Aí vou aqui em Geometry, nesse default aqui criado mesmo, eu só vou no Custom Object, clico em None e pego esse forest criado anteriormente. Daqui ele vai perguntar se quer que habilite o Cloud Point e animação, tudo. Eu vou colocar aqui não. Eu vou editar posteriormente. Que no caso vai ser agora. Vou em Display, botão direito, Display. Vou vir em Point Cloud. Tiro todo o Shaded, para ele não pesar tanto. Volto lá para Distribution Map. Coloco como denso. Transform. Vou habilitar o Translation. Vou habilitar o Rotation, só que eu vou zerar o X e o Y, o X e o Y, tanto no máximo quanto no mínimo. E vou habilitar a escala, só que eu vou colocar em 100% máximo e 80% mínimo, porque ele já está randomizando bastante aqui a escala, então não há necessidade de randomizar muito mais aqui. Vou voltar para Distribution Map e agora eu vou diminuir a densidade. Primeiro eu vou ir lá em câmera, clicar em None, vou clicar nessa câmera inicial aqui mesmo,
Só que eu vou ativar em Auto Assign to Active View, que daí conforme eu vou mudando de câmera ele vai adicionando aquela câmera automaticamente na visualização, no limite. Vou voltar para Distribution Map e na visualização de cima e vou, acho que o Translation está atrapalhando no caso. Ah tá, não, calma lá. Deixar o Translation, só que agora eu vou ir para Surface e vou colocar esse Direction aqui para normal. Ou simplesmente clicar com o botão direito em cima desse slide. Ele vai direto para normal, ou zerar aqui. De 100 ou menos 100, colocar em 0. Isso aqui faz o que? Ele faz o seguinte. Ele deixa a mesh, ele deixa os objetos acompanhando a normal do terreno. Como está aqui a normal. Se colocar em up, ele vai deixar todos os objetos retos acompanhando o eixo Z. O eixo Z do Max ele vai ficar completamente reto, deixando uma linha assim, tudo tipo, parecendo uma escada, conforme vai descendo no terreno. E se deixar o down, ele é a mesma coisa do up, só que para baixo do objeto. Pode ver aqui que o up é para cima aqui e o down é para baixo. Ele fica para baixo. Então, botão direito em cima do slide, vai para normal direto, acompanha o terreno. T para ir para top view. Display, distribution map. Agora regular aqui no acho que eu vou até colocar em full para ele não ficar muito randomizado, mostrando esses buracos. E vou diminuir aqui agora. Aí ele não fica com aqueles buracos muito evidentes. E para randomizar um pouco mais esses patches aqui de grama, é só adicionar um pouco mais de translation aqui em XY, que ele fica bem randomizado aqui. Mas eu vou deixar no padrão de 20, que ele já está bem randomizado, ainda mais com a rotação e escala. Ele fica mais randomizado dele. Acho que de distribuição assim tá bom. Vou lá em display, diminuir um pouco aqui o max itens aqui de display para ficar mais leve. E mostrar agora aqui, ó, esse auto assign, como ele tá para Physical Camera 1, que é essa câmera aqui. Eu vou para ela, ele já tá, não vai mudar em nada. Eu vou para essa 4 aqui, que é a que está próxima da árvore. Ele pegou e ele mudou automaticamente já pro limite dessa câmera. Limite de visualização dessa câmera. Se eu for para 2, ele vai mudar lá para 2. Se eu for para 3, muda para 3. E assim sucessivamente. Agora eu vou ir para 4, que é um close pegando mais um pouco do sol ali, para ele mostrar as sombras batendo em cada blade de grama e mostrando um pouco mais do efeito aqui do two-sided material. Ah tá, sem contar aqui que ele está sem back material e a translucência dele ele está no padrão de 128, 128, 128. Vou dar um render aqui. Como podem ver aqui agora, acabei o render já está pronto. Dá para ver aqui a textura da grama está aceitável. A grama em si está aceitável também. Tanto para close shot quanto para long shot. Tem bastante variação aqui de tamanho e de ondulação dela também. Curvatura.
A reflexão está um pouco excessiva aqui, bem concentrada num único lugar. Vou mudar isso. E a translucência dela está muito translúcida. Também vou tentar dar uma olhada nisso daí. Primeiro vamos começar com a translucência. Diminuir um pouco aqui ela. Quanto mais preto, mais pro front e menos translúcido fica. Quanto mais pro branco, mais pro back, mais translúcido fica. Vou deixar aqui um pouco em 100 mesmo. Nessa daqui também. Nessa daqui eu nem vou mudar em nada, porque ele é bem pequeno a grama e quase nem aparece direito. Nem tem muita influência do sol, então o two-sided meio que fica quase que inútil para aquele objeto ali. Mas eu coloquei só por gostar de ter ali o two-sided. Vou diminuir, vou aumentar um pouco mais o glossiness dela, para a reflexão ficar bem mais espalhada. E vou fazer um teste daí, para ver se fica bom ou se é melhor tirar um pouco da reflexão. E também outra coisa que se vê aqui é que está bem saturado e a cor está bem uniforme aqui. Esse verde está muito uniforme. Vou tentar dar uma alterada naquilo lá, nisso aí também. Mas antes vamos ver sobre essa reflexão aqui. É um render. Voltando aqui. O que acontece aqui é que eu percebi que a reflexão travando aqui só nessa ponta aqui é coisa do objeto mesmo. O objeto ele tem a curvatura numa quantidade que a luz a luz do sol só vai refletir até essa parte aqui. Daí vai travar. O que eu vou fazer aqui é que ele está meio que dando uma quebrada muito bruta aqui na curvatura. Então eu vou aumentar a reflexão, reflection glossiness, para ele não ficar tão borrado, mas não ficar aquele fino, aquela reflexão muito fina, sem muita imponência. Eu acho que essa blade aqui está muito pontuda, muito retona. Vou tentar dar uma alterada nela também. A translucência ainda está bem forte. Vamos ver aqui a reflexão. A reflexão parece que está igual. Não parece alterar em nada. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui? Primeiro eu vou tentar alterar a malha daquela pontuda lá. Eu acho que é essa. Aqui. Vou colocar em local mesmo. Baixar um pouco ela aqui. Selecionar essas outras e abaixar também. Opa. Colocar em view de volta. Baixar na mão aqui mesmo. Tá. Essa daqui foi. Essa aqui não tá tão pontuda. Era só aquela ali mesmo. Agora vamos tentar ver aqui por que a reflexão tá daquele jeito. Eu acho que não deve ser a malha, não.
Eu vou dar uma conferida aqui. Vou ficar em 3 aqui. Melhor até. Voltar aqui. Ah, tá. É que eu esqueci de mudar isso aqui também. Que legal. Vamos renderizar de novo. Voltando aqui. Agora ele não tá mais aquela travada aqui. Tá com a reflexão tanto quanto pequena. Mas eu até que meio que gostei dessa reflexão. Caso não goste, pode aumentar aqui ou diminuir também, conforme o gosto. Acho que eu vou até diminuir um pouco a reflexão em si. Só para ver no que dá. Fazer um region aqui só nessa blade aqui. Vamos ver se ele fica muito ruim ou fica aceitável. Mudou quase pouco, ele só diminuiu um pouco mais a intensidade, aquele branco. Acho que tá bom. Eu vou aplicar um pouquinho de cor aqui nele, só para ele dar uma refletida, um specular com cor. Vamos ver quanto que ele influencia aqui. Está influenciando bastante ali. Um pouco. Mas um pouco melhor do que está com 0. Então deixar aqui em 80 mesmo. Copiar. Colar. Fazer o mesmo region aqui, para ver se ele fica bom. Ou se é melhor deixar em branco mesmo. Ele fica bom aqui, ó. Dá pra ver que ele dá uma mesclada aqui do branco, do totalmente branco aqui, que é da luz mesmo. Ele vai dando uma mesclada no verde amarelado aqui, coloquei. Fica até que bonito, aceitável um pouco. Vou diminuir um pouco a translucência. Vou colocar em quanto aqui? Uns 65. Opa, 65. Vamos ver se ele fica bom. Ele fica mais escuro aqui. Não vou fazer um global aqui agora. Só para ver como que ele fica de um modo geral. Voltando aqui. Parece que com 100 a grama estava um pouco mais viva. Mais saturada, um pouco mais viva, mais bonita de se ver. Com pouca translucência ele ficou muito escuro e meio morta. Aqui agora eu vou tentar dar uma randomizada na cor global da textura. Só que eu vou alterar aqui. Vou desabilitar as texturas aqui só para ver se ele está randomizando o noise aqui mesmo. Como podem ver, aqui ó, esses plots pretos aqui e os brancos, tudo resultado do noise aqui. Eu vou colocar só para intensificar um pouco mais a diferença entre um e outro. Vou colocar duas cores totalmente diferentes aqui, só para dar essa noção aqui. Vou aumentar, copiar primeiro
um no outro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o contraste entre uma cor e outra para a randomização de cor não ser muito quase que imperceptível, igual ali no render. 0.65, 25. 25 não, 0.35. Ele fica bem mais forte. Renderizar agora para ver como que tá. Voltando aqui então. Tava pensando aqui direito. Se eu deixar muito contrastado assim o noise aqui, ele vai ficar com esses plots aqui ó, muito nítidos na imagem e vai deixar a grama mais ou menos com uma aparência manchada. Não vai ficar muito legal. Mas aparência manchada dependendo da diferença entre contraste e a coloração entre cada um desses dois color corrections aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouco o contraste aqui, deixar em mais ou menos isso aqui e isso aqui. Assim mais ou menos. Vamos ver como fica assim. Voltando aqui de novo. Agora dá pra ver que está um pouco menos contrastado, com aquele contraste forte. Eu vou habilitar o Fractal para ele dar mais randomização no noise. Vou aumentar o level para ele randomizar ainda mais. Dá um render aqui só para ver. Olhando aqui direito, dá para ver que tá até que aceitável. Só que eu acho que o contraste do azul está muito forte. Vou colocar 1.8 aqui para diminuir um pouco o azul. E vou aumentar um pouco o size do noise. Dá uma renderizada aqui. Até que gostei desse resultado. Daria para fazer também com o Procedural Smoke, mas eu gosto de usar mais o Noise, um pouco mais de controle aqui. Mas aí depende do seu gosto, do que você vai querer usar para delimitar cada cor aqui na grama. Eu particularmente prefiro o Noise. Então vamos ver como vai ficar agora com cada grama, cada textura de grama. Dá pra ver que se aproximar aqui bem, ó, dá pra ver que aproximar, vamos aumentar ela aqui. Dá pra ver que aqui assim, ó, tá mais amarelado, daí ele vem pro esverdeado, mais azulado, fica mais amarelo. Isso aqui é na visualização só, mas como aqui está num global, de um modo geral, então ele vai dar essa randomização aqui em objeto por objeto aqui, e não só num objeto singular copiando em cada mesh. Vai ser no forest global, ele vai dar essa randomização. E para intensificar um pouco mais a randomização, vou deixar isso aqui em 13 e vou diminuir isso aqui para 35. E ele vai dar uma diferença bem maior. Isso aqui também eu vou deixar em 5 mesmo. E esse aqui eu vou diminuir para 20. Pronto. Agora habilitar aqui o uso das texturas. Vamos ver como fica. Voltando aqui então. Dá para perceber que aqui, ó, mais um pouco aqui no centro da imagem está mais amarelado. Aqui perto da grama, perto da árvore aqui, bem na área onde é o pé da árvore, dá para ver que está bem mais esverdeado, mais puxado para o verde, aqui mais puxado para o amarelo. Dá para ver a transição aqui, a randomização. E isso é uma randomização simples, né? Mas sempre há um método de você duplicar esse noise, duplicar esses dois color corrections, aplicar daí, deixa eu fazer mostrando.
Aqui, por exemplo, esses aqui seriam os originais. Selecionaria, copiaria. Esses dois copiados aqui, daí mudaria aqui o tamanho, mudaria o contraste, aqui no noise, mudaria daí a coloração aqui de um color correction, a saturação, a luminosidade, mudaria isso tudo no outro também, para randomizar entre esses quatro aqui, criaria daí um novo noise, ou um procedural do seu gosto. Vou colocar aqui o noise. Colocaria daí esses dois outros noises nesse noise novo, editaria daí o tamanho, o contraste dele e colocaria esse novo noise no diffuse do material. Aí você teria 4 tipos de randomização na mesma grama, ficaria um pouco mais real e um pouco melhor de se ver, de se apreciar. E não daria aquela noção de manchado, igual está dando um pouco aqui nessa imagem. Mas eu até gostei assim, vou deixar desse jeito. E eu acho até que dá para finalizar por aqui, porque de grama, saindo direto do render, esse é o básico. Esse é a ideia inicial e como vai ser para criar outros tipos de grama. Se você acha que tá muito grande aqui esses fios, tem muito, os fios maiores estão muito densos na imagem, é só vir aqui no patch primário, nesse aqui onde a gente distribuiu as gramas, os fios de grama, e diminuir, selecionar aqueles três fios de grama grande e diminuir a probabilidade deles. Colocar num 5, num 3. Eles vão ficar menores, com menos probabilidade, menos densidade aqui no plot, no patch. E aqui daí no forest que está aplicado no terreno, ele também ficaria com menos intensidade. Menos intensidade porque ele não teria tanto aqui no patch inicial. A translucência dela tá tanto que aceitável, não tanto assim porque ela tá bem translúcida, mas isso aqui para um close eu acho que tá bonito até essa translucência. Sempre pode diminuir um pouco ela aqui, a translucência do material, ou pode até deixar assim mesmo e editar na pós daí. Então, aqui eu já acabei o render, até salvei a imagem aqui, e esse aqui foi o resultado de toda essa nossa brincadeira. Claro que o render final aqui eu habilitei o Depth of Field só para dar um efeitozinho bacana na imagem, mas pode até ver que a grama em si aqui tá bonita, tá considerável real. Essa transição aqui de verde para esse amarelado aqui não tá muito boa, mas é o que eu falei, depende do mapa procedural que você usa e e o jeito que você edita eles e a quantidade de randomização de cor também. Porque só 2 cores é claro que não vai ficar bom, mas umas 4, 6 variações de cor vai ficar bem bacana e bem real mesmo. Aqui o reflexo, o specular nas folhas da grama ficou bem bom. Eu acho que ficou bom, né? Para o meu gosto, tá bem bom. E é isso aí, espero que o tutorial tenha ajudado. Espero que tenham gostado e até a próxima.